Sejam todos bem-vindos, tanto no Instagram quanto no YouTube. Nós vamos falar hoje sobre soft skills. Que habilidades são essas que são tão importantes? Olha lá na Cláudia, que habilidades são essas que são tão importantes que hoje o mundo te cobra? Se você trabalha para alguém, se você vive, não é nem questão de você ter um emprego. Hoje, viver no mundo que nós estamos vivendo exige uma série de coisas de nós que nós não estudamos no nosso ensino tradicional. E o que fazer com isso, né? Eu sempre disse que eu acho que essa situação é dramática, porque como assim você ser cobrado por uma coisa que você não teve onde estudar? E não é uma questão de boa vontade, não é uma questão de ter pensamento positivo, não é uma questão de você se esforçar, né? Não se trata de nada disso. Não é o caso. Então, convide as pessoas agora nesse momento, tanto no YouTube quanto aqui no Instagram, que talvez tenham interesse nesse tipo de assunto aqui, para que a gente possa juntos bater um papo gostoso sobre essa questão. Soft skills. Que habilidades são essas? Não, habilidades soft, que é diferente das hard skills. Então, nós vamos falar um pouco sobre o que é isso e como nós podemos fazer. E eu vou defender aqui a ideia, né, que justamente os trabalhos que a gente faz na área de PNL, de coaching, de hipnose, eles vão justamente nos ajudar a desenvolver essas soft skills. Eu estou só dando uma ajeitadinha aqui na minha conexão com o Instagram, para ver se a gente pode, que ela está oscilando um pouquinho, mas tudo vai dar certo. Então, o importante é a gente parar para pensar. O que são hard skills, para começar? Hard skills. Hard skills é tudo aquilo que você estuda na universidade. É tudo aquilo que você vai estudar na universidade, que você vai estudar em cursos. Tudo isso são as hard skills. Todas essas coisas. Então, você vai fazer a sua graduação, o seu curso técnico. Você vai fazer a sua graduação, você vai fazer seu curso técnico, você vai fazer o que quer que seja. Quando você se forma em alguma coisa, lá Irani, Ana Cláudia, quando você se forma em alguma coisa, você desenvolve hard skills, né? Você desenvolve hard skills, que são habilidades diversas que você aprende, seja numa faculdade, num curso técnico, num curso de especialização. Então, quando você se torna psicóloga, coach, médico, advogado, você desenvolve uma série de hard skills, que são habilidades que são importantes para você poder exercer a sua profissão da melhor maneira possível. Aí você faz escola, vestibular, que agora não tem mais, né? De uma maneira geral, você tem a faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e você vai empilhando hard skills, que é o conhecimento técnico, acadêmico, ou não, né? Pode ser técnico e ou acadêmico, perdão, dependendo do que você faça. E soft skills são outras coisas que de um tempo para cá começaram a se tornar fundamentais e muito importantes, sem as quais as hard skills sozinhas parecem não dar conta. Que são várias habilidades que têm a ver com pessoas lidarem consigo próprias, lidarem com outras pessoas, lidarem com a comunicação, como elas se comunicam com outras pessoas. Né? Então, na verdade, quais são exemplos de soft skills? Por exemplo, inteligência emocional, conhecer e trabalhar com suas emoções. Quantas pessoas elas se destemperam completamente? Elas perdem as estribeiras. Eu já cansei de trabalhar com pessoas que quase estavam sendo demitidas porque, quando eram provocadas, elas tinham uma reação emocional intensa ou tinham um sequestro emocional, que é quando parece que as suas emoções elas entram em colapso e você não consegue acionar a razão e você é guiado por emoções descoordenadas. Né? Então, na verdade, quando você faz alguma coisa assim, olá, Jane, quando você faz alguma coisa assim, você está, de alguma forma, ativando aí
soft skills, você está desenvolvendo habilidades que são importantes. Você tem também as inteligências múltiplas identificadas por Daniel Goleman, por exemplo, inteligência intrapessoal, interpessoal, corporal, musical, matemática, espacial, agora ecológica, sistêmica, etc. Ou seja, o que é inteligência? Inteligência é a capacidade de fazer distinções. Antes achava-se que muita gente ainda se gaba, hoje eu acho que tem seu valor, mas hoje todo mundo já sabe que não é só isso, né? Do QI, né? Qual é o seu QI? Ah, meu QI é tanto. Olha que eu já cansei de atender pessoas com QI comprovadamente elevadíssimo, cuja vida pessoal, familiar, os relacionamentos são assim uma desgraça, enfim, pessoas que são brilhantes, ganhadores de prêmios, escreveram livros e premiados e reconhecidos, mas na vida pessoal, afetiva e tal, sofrem, se drogam, e porque não conseguem lidar com suas emoções, com as coisas que acontecem na vida. Então, não adianta só você ter distinção lógico-matemática. O QI tem muito a ver com uma das inteligências, que é a inteligência lógico-matemática. Mas tem várias outras inteligências que elas são importantes, como você lida consigo, como você se relaciona com outros, como você lida com o corpo, com o espaço que você tem ao seu redor, com a musicalidade. Não é só a música, envolve fala, som, sonoridade, como é que você se expressa verbalmente. Né? E eu fico muito preocupado com uma geração hoje que desde cedo já começa a fazer linguagem de abreviar coisas. Eu vejo nas redes sociais o tempo todo muita coisa errada sendo escrita, as pessoas escrevendo sem nenhum tipo de pontuação, vírgula ou detalhe. Né? Então, isso é uma coisa muito importante, é como você se expressa, não só escrevendo, mas falando. Muitas pessoas querem falar em público, elas querem se desenvolver, elas querem dar palestras, dar curso, mas não adianta você ter o conhecimento. O que eu já vi de gente com pós-doutorado, 2 pós-doutorados, que não consegue entrar numa sala de aula, que passa mal quando tem que dar uma palestra, quando tem que fazer uma apresentação num congresso. Por quê? Porque tem o conhecimento, fala Cláudia, mas não tem, na verdade, essa outra coisa, porque não é o conhecimento que vai te fazer dar boas aulas. Eu conheci já pessoas assim que conheciam muito, sabiam muito, eram autoridades plenas naquilo que elas sabiam, mas não sabiam dar aula. Aqui nos Estados Unidos, eu cansei de ver, não sabe dar aula, não sabe chegar ali e fazer aquele conhecimento todo que eles têm se expressar de alguma forma. Lidar com emoções, gerenciar emoções, se autogerenciar, gerenciar estados, lidar com o caos, lidar com o mundo que a gente vive, que é um mundo altamente complexo, que fica se transformando. Olha, Letícia, o tempo todo. O mundo fica mudando o tempo todo, a gente vive num mundo que se transforma o tempo todo, as tendências vêm e vão, às vezes em menos de um mês uma coisa vem e vai, e foi importante enquanto durou, e você teve que lidar com aquilo e agora já tem que lidar com outra coisa, por isso que eu falei de lidar com o caos, lidar com uma série de coisas. E eu fico me pergunto para você está preparada, você está preparado para poder lidar com tudo isso? Você sabe como lidar com todas essas coisas? Você sabe fazer isso? Olha lá, Pedro. Você sabe lidar com todas essas coisas? Você sabe lidar com emoções, com pessoas, com ambientes turbulentos, com processos em constante movimento, transformação e mudança? Você sabe fazer isso? Você sabe lidar com quem é diferente de você? O mundo é um mundo cada vez mais complexo e cada vez mais tem mais pessoas diferentes convivendo no mesmo espaço, porque as pessoas estão se descobrindo e tendo o direito, eu acho pessoalmente que elas têm o direito de ser quem são e de serem respeitadas por elas serem quem são. Isso é uma crença minha, eu peço licença aí de estar expressando, dando respeito se alguém pensa diferente, mas então cada vez mais você vai ver as pessoas lidando com pessoas que são diferentes. E você sabe lidar com quem é diferente, quem tem uma religião oposta à sua e essa pessoa trabalha para você, uma pessoa, às vezes, que acredita em algo diametralmente oposto ao que você acredita. Você está preparado para lidar com isso? Você sabe lidar com esse tipo de coisa? Eu estou provocando mesmo para vocês, porque esse é o tipo de coisa. Eu vejo, por exemplo, vários colegas meus não sabem lidar com isso na área de terapia. Quando eu atendo pessoas aqui na área de terapia, eu deixo de lado completamente
tudo aquilo que não seja acadêmico, porque essa é a minha orientação. Eu não faço uma consulta espiritual, eu não faço uma consulta mística, eu faço uma consulta psicológica, e mesmo a PNL e a hipnose fazem parte da psicologia, o coaching também, fazem parte da psicologia, das ciências acadêmicas e desdobramentos das ciências acadêmicas. Então, a única coisa que eu me pronuncio é através das pesquisas acadêmicas, quando isso é realmente muito necessário. Mas se a pessoa ela tem crenças diferentes, convicções diferentes, isso não tem problema nenhum para mim, porque naquele momento eu estou com uma pessoa que, no meu entendimento, eu preciso trabalhar com aquela pessoa. Eu acho que é por isso que eu consigo tantas pessoas e elas ficam bem distintas umas das outras, porque eu consigo respeitar esse modelo de mundo. Você consegue respeitar o modelo de mundo das pessoas? Você consegue mesmo respeitar o modelo de mundo das pessoas? Respeitar quem é diferente de você, quem é bem diferente de você às vezes? Como é que você reage com tudo isso? Então, gente, essas habilidades todas que eu estou comentando aqui, que algumas pessoas conseguem, gerência emocional, autogerência, gestão pessoal, gestão de recursos, desenvolvimento de habilidades e capacidades, desenvolvimento pessoal, maturidade emocional de trabalho, que não tem nada a ver com as coisas técnicas que você aprende, né? Então, tudo isso são soft skills, que são habilidades que não são aquelas habilidades clássicas que você aprende para a sua profissão, para o seu ofício, para o seu trabalho, mas que são importantes para a gente viver no mundo que a gente está vivendo hoje. Então, como lidar com tudo isso? Como lidar com todas essas coisas? E eu volto a dizer o que eu disse lá no iniciozinho, quem estava desde o iniciozinho, eu acho dramático o fato de que as pessoas hoje, em trabalhos, em corporações e em vários aspectos da vida, elas são demitidas ou contratadas, mesmo em relacionamentos, elas são canceladas ou valorizadas, né, vamos dizer assim, se elas têm ou não algumas dessas várias soft skills. E aí você deve estar se perguntando, como é que eu faço para ter essas soft skills? Como é que eu faço para tê-las? Porque ainda tem alguns MBAs e tal que ainda falam sobre isso, né? Sobre soft skills, listam lá a lista das soft skills, tem uma lista de todas as soft skills aí reunidas, né? E tal, como se fosse possível. Na verdade, é infinito a quantidade, mas tem várias aí que foram apresentadas. Geralmente, quando eu dou curso de Master Coach, eu ensino muito essa questão de soft skills, né, e tal, mas onde desenvolver, onde trabalhar, como trabalhar esse tipo de coisa, né? Porque o ensino tradicional ele não faz isso por você, ele não faz isso por você, não vai acontecer, não aguarde porque não vai acontecer. No máximo você tem referências a isso. Tá? Você tem referências a isso. Mesmo alguns livros que falam sobre esse assunto, inteligência emocional, inteligências múltiplas, eu leio todos esses livros, sempre li, desde antes de eu estudar PNL e tal. Eu acabava os livros, tinha umas dicas aqui e ali, mas tudo ficava muito solto. E tá bom, e aí? Como é que eu vou operar isso na realidade? Como é que eu vou fazer isso acontecer? Quando eu comecei a estudar primeiro hipnose, desde que eu era garoto, eu já comecei a ver as coisas. Olá, Patrick, tudo bom? Eu comecei a ver as coisas todas que a hipnose podia fazer pelas pessoas. Desde muito garoto eu aprendi a hipnotizar. Eu via que pessoas às vezes faziam processos hipnóticos, sugestões eram dadas, e de repente, e olha que eu não sabia nada do que eu sei de pós-Bandler, né, que foi quando eu realmente me tornei expert nessa história de hipnose, fiz coisas que funcionam, né, mas mesmo na época que eu estudava mais a hipnose clássica, eu já dava sugestões para as pessoas de uma forma mais clássica. Eu não faço mais isso hoje, porque não funciona, na minha opinião, e as pessoas já mudavam, assim. Você vai dizer, como é que não funciona e as pessoas mudavam? Quer dizer, não é que não funciona, funciona, mas hoje eu tenho algo muito mais eficaz. Por exemplo, eu fazia muitas regressões naquela época, hoje eu não faço mais regressão, porque eu acho que a regressão hoje, em geral, ela atrapalha mais do que ajuda. Eu sei que tem pessoas dedicadas aí a fazer regressão, se algum de vocês faz, eu respeito o que você faz e tal, mas eu tenho os meus direcionamentos. Eu acho que hoje, processos com a linha do tempo, modelo SCORE, aí, obrigado, Patrick, pelas palavras, eles são muito importantes aí de uma maneira geral,
e tem um resultado muito mais pontual, eficaz. Eu faço um trabalho de mudança na linha do tempo com a programação neurolinguística, seja em terapia, seja ministrando cursos e tal, e as pessoas mudam rapidamente, mudam suas histórias pessoais, mudam sintomas diversos das coisas que estão acontecendo, e eu não preciso perder a pessoa num labirinto de memórias incertas, que você não sabe ou não se aconteceu, e ainda mais se envolve coisa de vidas passadas, nada contra quem acredita em vidas passadas, está tudo bem, está tudo ótimo, mas falando terapeuticamente, isso envolve um outro elemento ainda desconhecido na história e tal, que torna a coisa mais misteriosa, mais distante, mais difusa ainda. Né? Então, desde a época da hipnose, eu comecei a ver, peraí, a gente tem recursos, a gente consegue mais. Aliás, eu acho que isso sempre me manteve. Eu estudei parapsicologia e eu já adianto para vocês que muito em breve eu vou ter um trabalho novo aí sobre fenômenos parapsicológicos e programação neurolinguística e as várias conexões, como uma disciplina pode entender melhor a outra. Estou finalizando aí entre várias coisas que eu estou fazendo. E eu estudava essas coisas e eu vi o potencial que a gente tinha dentro de nós. Mas quando eu comecei a estudar programação neurolinguística e estudar principalmente Richard Bandler, John Grinder, Robert Dilts, eu comecei a aplicar tudo isso na prática, a minha vida fez assim, virou assim, deu 5 cambalhotas, no bom sentido, e eu rapidamente consegui mudar várias coisas na minha vida. Uma das coisas que eu fiz, eu fumava durante 14 anos, e em 2007 eu parei de fumar, né? Eu desenhei um processo, que aliás eu tenho lá na minha plataforma andrepersia.com.br, quem quiser pode visitar também, né? Eu tenho vários cursos ali, né? Nessa plataforma. Esse é um curso, por exemplo, para você se autotransformar, que são 17 processos para combater vícios, alguma coisa assim, né? E eu fiz esse processo comigo, eu desenvolvi, porque eu já era trainer em PNL, porque houve uma época que eu não sabia se eu queria parar de fumar. E teve um momento que eu decidi, eu realmente quero parar de fumar. E aí eu desenhei um processo de mudança em cima da programação neurolinguística, e eu mudei, eu parei de fumar, eu nunca mais voltei a fumar, desde 2007, nós já estamos em 2025, na verdade até hoje, quando alguém fuma perto de mim, eu sinto uma sede de vômito. Né? Não tem frescura, a pessoa pode fumar perto, não é aquele negócio, vai lá longe na chuva, não precisa isso. Mas até hoje, quando alguém começa a fumar muito do meu lado, eu sinto asco, assim, sinto nojo e tal. Então isso foi incrível, né? Porque inclusive eu estava passando por um período muito difícil na minha vida. Eu estou contando isso, né, até para humanizar essa conversa e mostrar que eu sou uma pessoa como vocês, assim, e passo por todas as coisas que vocês passam. Minha mãe tinha falecido na época de câncer, e nesse momento eu escolhi parar de fumar. Várias pessoas, vários amigos que fumavam na época, disseram para mim assim, você acha que esse é o melhor momento para você parar de fumar? Você já está tão mexido aí com tantas coisas, será que esse é o melhor momento? Eu respondi, esse é o melhor momento, já que está tudo bagunçado e de pernas para o ar, vamos logo fazer uma mudança. Vamos logo fazer uma mudança, alguma coisa que para valer aí no processo como um todo, né? Vamos fazer logo uma mudança, uma transformação, e foi isso exatamente que eu fiz. Eu botei o processo para funcionar e foi um sucesso total. Eu já ensino para as pessoas, e eu já tive algumas oportunidades, como aconteceu bem recentemente, várias vezes, de às vezes fazer um processo de PNL. Esse eu não posso garantir, porque não acontece o tempo todo dessa forma. Um processo de PNL, e fazendo esse processo de PNL, ali que dura alguns minutos, a pessoa para de fumar ali e nunca mais volta. Já fiz isso várias vezes, nem sempre dá certo, eu não espero que dê certo todas as vezes aí e tal, porque isso não é todo mundo que reage, a maioria das pessoas precisam aí de um tempo muito maior, mas isso acontece. Quantas pessoas eu já ajudei depois disso, né, a superarem vícios? Olá, Alessandra, tudo bem? Como estão as coisas aí na Espanha? Né? E olá, Wagner. Então, eu consegui fazer tudo isso. Por quê? Porque eu sou especial? Não, porque eu pus para funcionar processos que eu aprendi que mexem com competências que eu tenho. Quando você estuda PNL da maneira correta, eu preciso aqui, olha lá, Marcelo, eu preciso enfatizar aqui a maneira correta, tá?
Eu sei que parece arrogante, mas a gente precisa fazer essa distinção, já que a gente está falando de algo que não tem uma regulamentação como um conselho de psicologia. Se a psicologia que tem conselho, volta e meia eu pego umas pessoas que juram que são psicólogos e ficam dando conselho na vida das pessoas. Mas se você conhece o psicólogo que fica dizendo o que você tem que fazer, você sai correndo, porque o psicólogo nunca tem que te dizer o que você vai fazer. Psicólogos, terapeutas, coaches, tem que trabalhar com você, tem que provocar você para você fazer as reflexões, você dar passos, ensaiar as coisas. Né? No máximo, dar orientações, assim, qual é o portal que pode me ajudar a eu acabar com esse vício que eu tenho? Bom, aqui tem um programa, isso aí tudo bem, porque você está fazendo uma orientação, mas aconselhar pessoas, jamais, não é papel de nenhum coach, ou terapeuta, ou psicólogo, ou hipnoterapeuta fazer nada disso. Né? A gente precisa, de uma maneira geral, ajudar com que as pessoas façam isso por elas próprias. Então, desde que quando você aprende a PNL correta, né, aquela que vem dentro de processos internacionais, eu pertenço à NLPIN, que é a melhor certificadora internacional, é muito melhor, inclusive, que as certificadoras dos criadores da PNL, porque eles são mais exigentes ainda com a carga horária, com a quantidade de coisas que você ensina, com a forma correta de aplicar. Eles são da Alemanha, mas são internacionais, e na Alemanha eles são bem criteriosos acerca de uma série de coisas que são realmente muito importantes. E então, quando você aplica a PNL da maneira correta, você tem isso que eu tive, que eu consegui parar de fumar, e tantas outras coisas, tantas infinitas outras coisas. Então, quando eu aplico a programação neurolinguística, eu desenvolvo competências, eu aprendo sobre a minha própria pessoa. Vários exercícios de PNL te põem para se ver de fora. Você está lá no problema, depois você vai para um espaço do lado de fora, onde você olha para você, lá naquela situação do problema, e reflete sobre o que você está fazendo ali. Isso pode parecer uma coisa estranha, mas põe você para olhar para coisas que você nunca olhou. Pega 3 situações, uma boa, uma ótima e uma outra, e você compara essas 3. No que você compara essas 3, seu cérebro começa automaticamente a buscar soluções. Com isso, você está desenvolvendo várias inteligências múltiplas. A PNL é anterior a tudo isso, tá? Por isso que não usa esse jargão. Mas quando você compara, a PNL desenvolve inteligências múltiplas, ajuda você a trabalhar a inteligência emocional, principalmente se você estuda PNL em nível master e outras coisas, no practitioner também, principalmente comigo. Você aprende muito profundamente a trabalhar emoções, conflitos, a comunicação. Então você desenvolve essas soft skills. Então hoje, assim, eu não vou dizer, não vou ser leviano e dizer que só através da programação neurolinguística, da hipnose, do coaching, você vai desenvolver soft skills, que não é verdade. Você pode desenvolver de diversas maneiras diferentes, inclusive fazendo terapia, de uma maneira geral. Mas o que eu atesto, até como profissional, sobre tudo isso, é que a PNL, a hipnose e o coaching, elas fazem com que você faça isso mais rápido, porque a PNL modelou a excelência, e a excelência é quem faz muito bem e faz e funciona. Então, se você faz algo muito bem e que funciona, você não precisa ficar errando toda hora. Então, é a modelagem daquilo que dá certo. Então, dramaticamente superior são os resultados que você encontra com a aplicação da PNL, da hipnose, do coaching. É dramática assim, a mudança que você tem dentro de você. Por quê? Porque você põe coisas para funcionar dentro de um processo estruturado. Então, tem vários laboratórios, tem várias práticas aí que desenvolvem algumas dessas habilidades, mas eu penso que com a programação neurolinguística, principalmente, você consegue ter a coisa toda estruturada e uma série de processos estruturados. Olá, Cade, olá, Alana. Então você tem uma série de processos estruturados, vários processos estruturados que fazem com que as coisas aconteçam, as coisas passam a funcionar cada vez mais e melhor para você. O coaching também é uma possibilidade para isso. Né? O coaching, eu preciso fazer sempre uma ressalva toda vez que eu falo sobre coaching, porque aqui no Brasil o coaching ficou muito associado a um esquema, né? Eu vejo pessoas até hoje, fulano de tal, que é coach, como se usasse aquilo ali para desqualificar a pessoa. Eu acho até que as pessoas em questões, elas são bem questionáveis, mas não é porque elas são coaches, é porque elas são pessoas de personalidade questionáveis. Mas, na verdade, coaching é um processo muito sério, e a ICI, a qual eu pertenço, que é alemã também,
e internacional. Eles produzem pesquisa científica em coaching, publicam na academia, em diversos periódicos de diversas disciplinas, inclusive da psicologia, sobre coaching. E fora daqui desse burburinho que existe no Brasil... Olá, Lorena, tudo bem? Bom te ver aqui. E nesse burburinho todo que tem por aí, né, acontece muito aqui no Brasil. Né? Fora do Brasil, como essas coisas não se criam mesmo, né, como esse tipo de pessoa não se cria lá fora, então o buraco é muito mais embaixo, como fala a história. Então, se você começar a enganar as pessoas, aí você está ferrado, né, na sua vida, você tá ferrado aí. Então, o coaching é um processo bem interessante, é um processo onde você está num ponto, quer chegar no outro e implementa uma série de processos que vão ajudar você a sair de onde você de onde você está, e chegar onde você deseja chegar. A Lorena diz aqui que as lives do André são verdadeiras aulas de PNL, na veia, no nível da excelência. Muito obrigado. Obrigado. Enfim, né, porque eu aplico a PNL da maneira correta, né? Então, eu trabalho a PNL junto com o coaching, né, junto com o processo de coaching. E isso faz com que o coaching fique ainda mais poderoso, né? O coaching não é terapia, nunca foi feito para ser. Eu não entendo esse debate que tem de psicólogo torcer o nariz para coach, porque é a mesma maneira que o psicólogo torcer o nariz para pintor. Porque o pintor é pintor, não é psicólogo. Coach é outra coisa. Coach, quando você faz uma formação credenciada, certificada internacionalmente, você aprende a usar uma série de processos que vão levar a pessoa de onde ela está para onde ela quer chegar. Ajudar a própria pessoa a desenvolver competências e trabalhar por um processo. Eu acho que é muito parecido com o processo de você ir para a academia de ginástica e você fazer um trabalho para emagrecer, para você perder peso e ganhar qualidade de vida, onde você faz uma série de exercícios, você cumpre uma série de metas dentro de um período de tempo determinados que vão ajudar você a chegar lá. Isso é o coaching. Ah, mas não era melhor fazer terapia? Não sei, depende da sua necessidade, da sua demanda. Eu sou coach, eu sou terapeuta. Então, o coach geralmente é quando você não está querendo resolver questões emocionais profundas e demandas mal resolvidas. É quando você tem um foco, você quer criar resultados. Isso também poderia ser feito na terapia, mas o coaching é o que vai ajudar você plenamente a chegar onde você deseja. Então, eu tenho, né, formações online super em conta em coaching, master coaching também. Entre em contato aí com os nossos links e você vai ver, por exemplo, temos tudo, coaching, master coaching, temos uma série de coisas. Olá, Cirlei, que bom te ver aqui, né? Então, você pode aprender online no conforto da sua casa também. E o coaching também ajuda. Por quê? Porque entre uma sessão e outra, o coach vai ajudar você a trabalhar com tarefas que vão te ajudar a se aproximar cada vez mais da meta que você tem, daquilo que você quer construir, daquilo que você quer desenvolver. E isso também é uma forma de você desenvolver soft skills. Isso também é uma maneira de você desenvolver soft skills, né? Isso é uma coisa muito importante, né, também de você se dar conta. E a hipnose e a hipnoterapia também, né? A hipnose ajuda muito você nesse sentido, porque a hipnose, quando ela é bem feita também, eu e o bem feito, né, vão se acostumando com isso. Quando a hipnose ela é bem feita e feita da maneira correta, você tem aí, por exemplo, o practitioner e o master em hipnose gerativa, né, também, quem está me vendo aqui no YouTube, tá? O pessoal do Instagram só está me ouvindo falar, mas o pessoal do YouTube eu estou mostrando aqui no André Persia, lá também, nossas plataformas e tal, que a gente tem. Então você consegue acessar a mente subconsciente e aliar a mente subconsciente e inconsciente com a mente consciente. E eu faço um processo. Por que a hipnose gerativa? Porque eu também uso a programação neurolinguística dentro da hipnose. 99% dos meus colegas hipnólogos, eles só dão sugestões. Isso é bom, ajuda. Mas a sugestão, quando você dá uma sugestão, faça isso, faça aquilo, agora você vai isso, aquilo. Muitas pessoas podem rejeitar essa sugestão feita dessa maneira mais direta, porque algumas pessoas, elas não têm, não falam a língua da outra pessoa, falam de um jeito que a pessoa não gosta, ou forçam metáforas.
e não leva em consideração, por exemplo, na PNL a gente sabe, perdão, que algumas pessoas são mais auditivas, outras são mais visuais, outras são mais sinestésicas. Então, uma pessoa que é muito visual vai adorar ver um monte de coisas. O sinestésico quer sentir mais as coisas, o auditivo quer ouvir mais as coisas. Então, tem pessoa que é sinestésica e o hipnólogo conduz uma indução totalmente visual. Agora, desça a escada, ela é vermelha, tem uma porta verde, que tem uma maçaneta dourada. E quem não é muito visual, isso atrapalha. Então, todos esses elementos eles são levados em consideração aí no processo. Nós temos os roteiros hipnóticos também aí no andrepersia.com.br bio, temos os roteiros hipnóticos que são um sucesso de venda, já está saindo Roteiros Hipnóticos volume 2, com novos roteiros hipnóticos, com induções que acompanham esses roteiros hipnóticos, para você não só ter o texto, mas me ouvir aplicando e poder praticar com você, etc. Olá, Tassiano, olá, Rael, tudo bem? Então, todas essas coisas, né, vão ajudando você, de alguma maneira, a trabalhar, desenvolver coisas. As pessoas com a hipnose, hoje mesmo, quantas pessoas me deram feedback só hoje, nos meus atendimentos, que eu acabei agora há pouco, o último, né, do dia, e as pessoas dizendo como que mudaram, como é que elas estão diferentes, como é que elas se sentiam mal, isso em muito pouco tempo. E mudaram mesmo, não é uma questão de estar se sentindo bem, porque eu conheço as críticas das pessoas que não conhecem essas coisas. Elas dizem que é auto-engano, que as pessoas estão se enganando, que a gente está enrolando as pessoas, mas não é, a mudança é profunda, a mudança é verdadeira, ela ocorre. E para isso você tem que desenvolver várias dessas habilidades. Então, trabalhar seja com terapia, seja com coaching, seja com hipnoterapia, programação neurolinguística, tudo isso ajuda com que você desenvolva soft skills. Eu tenho meu canal no YouTube, né, o youtube.com André Persia, né, que tem uma série de coisas, né, para você. Eu até vou botar aqui para vocês darem uma olhada, para quem está no próprio YouTube, né? Você está aqui, né? Mas né, é bom você saber. Então, se você entra aqui no YouTube, você tem uma série de coisas aí que eu trabalho com as pessoas e que ajudam essas pessoas a viver uma vida muito melhor em todos os sentidos. Né? Elas entram aí em contato com isso. Eu sempre quis fazer isso. Eu estou no YouTube há quase 20 anos e o YouTube eu tenho aulas, eu tenho palestras, eu tenho induções hipnóticas, né? Tem uma série de coisas. Agora tá passando a indução, né? Mas vocês veem aqui no YouTube que tem uma série de vídeos, uns com muitas visualizações, outros que estão crescendo e tal, tem depoimentos das pessoas, tem playlists diversas, né, na área de hipnose, coach, programação neurolinguística. Isso é um trabalho que eu tenho aí de contribuição social, que eu sempre quis fazer mesmo, fico muito feliz de ter condições de fazer, onde eu ajudo as pessoas, na medida do possível, a se autodesenvolver, e é de graça, você entra lá e faz. Eu tenho ressignificando.com também, com áudios profissionais, e muitos cursos e muitas coisas novas. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Né? O Lindomar pergunta, o coach tem algo semelhante com a abordagem da TCC? Né? Olha, não, essa comparação, no meu entendimento, a TCC, para quem não sabe, é Teoria Cognitiva Comportamental. Eu prefiro a TCC disparado para resolver a vida das pessoas, porque ela é muito mais objetiva, ela constrói os resultados. Alfred Barrios, procurem na internet, publicou um artigo sobre vários tipos de terapia. Então, quando você considera casos, por exemplo, de depressões profundas e alguma coisa assim, quando você usa a psicanálise, por exemplo, a média de sucesso de alguns casos assim são 11 anos e meio, com 37% aproximadamente de sucesso. Olha lá, quem não precisa acreditar em mim não, procura lá, Alfred Barrios, que você vai ver todos esses detalhes. Justamente a psicologia cognitiva comportamental já consegue resolver isso, esse tipo de coisa, em média, em 6 meses. 6 meses, 11 anos. Com mais de 50%, se não me engano, 70% de
de resultado. E a hipnose, a hipnoterapia consegue em 6, 7 sessões, se você é um bom hipnoterapeuta, não formado nesses cursos que tem por aí, que você faz no final de semana, diz que você é practitioner, você faz 2, você já é master, e no fundo você não sabe fazer nada, porque você não teve tempo de praticar. Infelizmente, tem isso no mercado, que a gente pode fazer, né? Não é regulamentado, então virou um oba-oba. Mas você vê aí esses resultados, né? O coaching, na verdade, o que acontece? Depende da forma como você trabalha o coaching, né? Porque é igual psicologia, assim como não existe uma psicologia só, existe o TCC, existe a psicanálise, existe o behaviorismo, existe a psicologia existencial humanista, né? Então existem vários tipos de psicologia aí, né? Tem vários tipos de psicologia. Então elas estão por aí, né? Elas estão presentes aí na vida das pessoas, né? E gerando um resultado assim bem significativo, cada uma delas, mas são abordagens completamente diferentes. A mesma coisa acontece com o coaching, né? A mesma coisa acontece com o coaching, né? O coaching, não existe um coaching só, não existe um único processo de coaching só disponível. Existe, por exemplo, um coaching mais clássico, que é o coaching onde você trabalha num nível mais, que poderia ser um pouco mais próximo aí do TCC, né? Onde você é mais orientado para você listar o que está acontecendo, debater sobre o que está acontecendo, é muito mais racional e a própria pessoa decide junto com o coach que passos ela vai gostar de dar para cumprir aquilo que deseja, as mudanças. Mas existem outros tipos de coach que têm outras filosofias por trás, que não é essa só filosofia mais comportamental ou racional. Por exemplo, eu trabalho com coaching com programação neurolinguística. Aliás, eu estou lançando o meu manual de coaching numa versão muito maior, ampliada, revisada, com muitos elementos novos. É um novo livro que deve estar disponível para vocês em breve. Eu já estou aceitando pedidos para quem quiser. Quem quiser, entre em contato comigo no meu WhatsApp, 21991011843, que é Os Segredos do Coaching Neurolinguístico. Ele está saindo em várias plataformas diferentes, né, e eu já vou estar abrindo nesse pré-lançamento aí no máximo semana que vem, para já receber os pedidos das pessoas que querem. Ele tem quase 400 páginas, porque é um manual completo mesmo, né? Eu até coloco aqui um manual completo para transformar pessoas, porque é um manual completo mesmo, tem todo o processo de coaching, como fazer, formulários, e no final um caminho para você começar o processo, para você, que eu sugiro que você use e tal. Olá, Antonella, olá, Chagas, tudo bem? E tá aí disponível para vocês se alguém tiver interesse, né? É só entrar em contato comigo que eu passo todas as informações. Eu já estou fazendo uma lista das pessoas interessadas, porque eu não vou ter muitos exemplares assim logo no início, então eu já estou separando aqui das pessoas que desejam. Nós já temos aí mais de 50 pedidos, né, desse material, isso de ontem para hoje. Então o coaching é um processo que vai ajudar você a mudar. Então, se o coach é especializado em PNL, ele vai usar a PNL para ajudar a pessoa a sair de onde está e chegar onde deseja chegar. Se o coaching tem uma outra filosofia por trás de trabalho, que tem um outro método de trabalho, provavelmente essa orientação filosófica por trás é que vai determinar que tipo de trabalho. Não necessariamente é comportamental, não. Tá? Depende muito do que a pessoa faz. É igual a psicologia, não tem uma só. É uma forma que você ajuda a pessoa a sair de onde ela está e chegar onde deseja chegar. O Lindomar coloca aqui, André, tem um manual de PNL do O'Connor. Você acredita que ele está desatualizado? Não, porque é clássico em PNL. O que eu coloco para vocês é que a PNL tem hoje muitas abordagens mais recentes. O manual do O'Connor é a PNL clássica. Ela funciona do mesmo jeito, ela é válida do mesmo jeito, não tem nada errado na PNL clássica, ela funciona perfeitamente, tem quase todas as técnicas do practitioner lá, inclusive eu tenho no meu canal, no andrepersa.com.br, nós temos aí um curso, não sei se ele está listado nesse menu aqui, que são só de ferramentas de PNL. Inclusive tem várias ferramentas de PNL, onde eu explico de uma forma mais solta, mais fácil.
tem uma espécie de audiobook que acompanha, onde tem a narração dessas técnicas e tem as técnicas de PNL descritas, são várias, depois dá uma procurada aí, que a gente tem todas essas coisas aqui, ó, 39 técnicas de PNL, né, aqui, eu não estou compartilhando ainda, desculpa, deixa eu mudar aqui, é que eu estou com 2 telas aqui, então tem aqui 39 técnicas de PNL, né, que justamente trabalha todas essas coisas. Só entra lá no andrepersia.com.br. Agora, tem muitos livros aqui do Dilts, da PNL da terceira geração. Uma das coisas que me motiva a escrever bastante e publicar, eu já publiquei esse ano esse livro aqui, né, que é o Despertando Mentes. Opa, tá tudo caindo aqui. Esse outro é um que foi publicado na China, né, que eu escrevi junto com Stanley Crick, né, sobre sonhos, mas eu publiquei esse ano Despertando Mentes, que é PNL aplicada na educação, que está disponível tanto na Amazon quanto na própria editora Jaguatirica. Estou publicando agora o coach neurolinguístico, que está saindo agora, ainda deve sair mais um aí esse ano sobre hipnose também, práticas de hipnose com PNL na prática também, deve estar saindo aí. Então, eu fico trazendo isso tudo novo, porque aqui no Brasil a gente tem muito pouca coisa nova publicada sobre PNL. Eu fui à Argentina, agora cheguei semana passada da Argentina, fiquei 2 semanas lá, e em Buenos Aires eu fui àquelas livrarias clássicas, como Ateneu e outras, e encontrei tudo de PNL de última geração, os livros mais recentes do Bandler, do Dilts, olha, incrível, E aqui a gente não tem nada disso no Brasil. Ainda está tudo em inglês e você tem que importar. E o pouco que sai aqui, os livros às vezes são caros, né? Eu acho um absurdo o preço dos livros aqui, mas o que a gente vai fazer, né? O nome do jogo é esse aí. Mas, infelizmente, a gente não tem tantas coisas. Mas a PNL nunca desatualiza, nunca sai da moda. Então, o que eu quero colocar para vocês é que hoje a gente precisa trabalhar com essas soft skills. Cada vez mais pessoas assistem aos meus canais, estão se inscrevendo aí nos nossos cursos, na plataforma, e de outras pessoas também, porque já está claro que só o ensino clássico ele não atende totalmente às demandas e às necessidades das pessoas. Ele não atende, não corresponde, ele não faz tudo que você precisa saber. Você tem o conhecimento, eu tenho esse curso, por exemplo, de PNL para psicoterapia, né, também tem um curso que é especialmente para terapeutas, quem é terapeuta e quer trabalhar com PNL, eu fiz um curso só para essa pegada da terapia com PNL, como fazer, que é uma coisa que eu queria há muito tempo já trazer também. Então você tem uma série de coisas que são importantes, que são fundamentais aí, e que tem a ver com esse desenvolvimento aí da soft skill, das soft skills que a gente precisa ter, porque o mundo hoje nos exige isso. É igual o celular, teve uma época, né, a gente que já tem um pouco mais de idade, né, teve uma época aí que o celular saiu, mas só uma pequena parcela das pessoas tinha. A internet, o computador com internet saiu, e só uma parcela pequena das pessoas tinham. Hoje em dia é mandatório, todo mundo tem que ter um celular, se espera que você faça algumas coisas apenas online, né? Muita coisa física presencial está sendo eliminada para ser feita online, então é mandatório. Você precisa saber mexer alguma coisa com a internet, você precisa saber mexer alguma coisa com computador, o básico que seja, senão você está fora. E a mesma coisa soft skills. Se você não soubesse se gerenciar, se autogerenciar, lidar com pessoas, lidar com situações caóticas, lidar com problemas, você também está fora. Sinto muito dizer isso, né? Eu preferia que eu não fosse assim, mas é verdade. Né? E mesmo no nível pessoal, dos relacionamentos interpessoais, as pessoas já estão começando a ficar mais exigentes a respeito disso também. Né? Até para relacionamentos pessoais e outras coisas assim, né? Se quer que as pessoas tenham algumas habilidades, consideração, inteligência emocional, mesmo que não usem esses nomes, né? Já vai havendo cada vez mais essa demanda. Então, gente, hoje, soft skills é algo necessário, é algo importante. A vantagem que eu acho de você fazer, por exemplo, um processo de terapia com PNL, como eu faço,
ou de fazer cursos, como na plataforma que nós temos, que tem tudo isso, não só de formação em PNL, coaching, hipnose, mas de aplicação, porque tem, por exemplo, curso de liderança, nós temos várias outras coisas, Jesus de Nazaré. Aliás, eu vou fazer essa live que estão me pedindo bastante, porque eu tenho mencionado, e a PNL, inteligência emocional para provas e concursos. Então tem muitas aplicações, sonhos extraordinários, como trabalhar com os seus sonhos, e não é divinatório isso, é baseado em estudos psicológicos, auto-coach para prosperidade, destrave sua vida com a PNL, empoderamento sexual, inteligência emocional para comunicação, metodologia padrão magro, sedução e influência, sucesso, vendas, negociações e relações organizacionais. Tem várias coisas na plataforma que acabam ajudando você a desenvolver soft skills dependendo dos seus interesses. Isso é uma coisa necessária para o mundo que a gente está vivendo hoje, a gente precisa disso. E você tem todo um processo estruturado para você fazer isso. Não é uma coisa solta, não é um workshop solto que você não sabe direito o que é, nem para onde vai. São processos que têm começo, meio e fim, tem uma estrutura, tem um material que acompanha. Na terapia, quando você faz comigo, com PNL e hipnose, eu gravo suas sessões, a parte prática, onde eu estou conduzindo uma hipnose, um processo de PNL com você, para você levar para casa e praticar de novo várias vezes. Então, tudo isso é muito importante para esse mundo que a gente está vivendo hoje. E eu quero convidar vocês para conhecer um pouco mais sobre isso. Visitem meu canal no YouTube André Pérsia, porque tem muita coisa lá de graça para você já começar a ver. Não tem a estrutura toda dos cursos, não tem toda aquela estrutura, mas tem várias aulas, tem várias coisas abertas ali para você conhecer um pouco mais, né? Porque eu vejo assim que tem várias pessoas que têm resistência a PNL, a hipnose e coaching, principalmente o coaching, porque ficou associado muito ao charlatanismo, porque as pessoas eram charlatãs, não coaching, né? Porque essas pessoas nunca foram coaches, na verdade, por isso que houve a confusão. Eu conheço pessoas que já até me pediram desculpa, poxa, desculpa, eu faço coaching, blá blá blá, mas eu nunca estudei coaching, eu só uso essa palavra. Eu digo, ok, ainda bem que você sabe que você está fazendo uma coisa errada, né? E que não é apropriada a isso. Imagina, eu falo, eu sou médico sem ser médico, né? Então isso também não funciona. Então, é interessante você conhecer um pouco sobre isso e experimentar, porque quem conhece gosta. As pessoas que conhecem, psicólogo é muito engraçado, por exemplo, psicólogos fazem cara feio quando nunca conhecem. Quando conhece a PNL, quando passa por um processo de PNL, entende que a PNL só vai ajudar o trabalho que eles fazem, porque a PNL é uma psicologia hoje, a PNL hoje é uma linha psicológica, tá? Gostem vocês psicólogos ou não. A PNL é uma linha psicológica hoje, reconhecida. No Brasil é meio obscuro esse processo, mas é reconhecida. Inclusive na Europa, nos Estados Unidos, é uma linha, né? Há questionamentos como há sobre todas as linhas, mas é uma linha psicológica hoje. Então, tudo isso está disponível para você, mas muitas pessoas não aprendem, não se abrem para aprender a possibilidade de estudar todas essas coisas. Mas quando esses meus colegas se permitem de verdade fazer um practitioner em PNL ou um curso estruturado e tal, eles ficam encantados. Por quê? Porque eles veem que não morde, não come criancinha, não robotiza pessoas, nem programa ninguém, pelo contrário, e é muito pontual e é muito eficaz, e as pessoas precisam dessas coisas. Quando eles levam isso para os consultórios, como aconteceu comigo, para os seus clientes, os clientes amam e adoram os resultados, porque se você aprende da maneira certa, a coisa acontece. Então eu queria agradecer a presença de todos aí, vamos nos ver aí, acredito que agora só na próxima semana, né? Vamos nos ver aí muitas vezes, ainda vamos falar sobre muitos temas, surgiram tanto aqui no Instagram, quanto no YouTube, ou no meu WhatsApp profissional, 21991011843. O que vocês gostariam que a gente falasse? Porque a gente vai falar sobre muitas coisas aí ao longo aí dos próximos dias. E quem tiver interesse no livro Os Segredos do Coaching Neurolinguístico, que é o livro que eu estou lançando, né, o Manual para Transformar Pessoas, falem comigo também, porque eu vou ter algumas poucas cópias disponíveis, já vou estar aceitando o pedido a partir do início da próxima semana, provavelmente segunda-feira, alguma coisa assim. Eu já estou fazendo uma lista de pessoas interessadas para entrar em contato, porque nós vamos ter uma tiragem aí primeiro, eu vou ter em mãos comigo um número limitado, depois é possível que eu tenha mais, mas eu não vou ficar fazendo isso, de exemplares aí para vocês, se vocês quiserem.
É um manual completo de coaching com a PNL dentro, fazendo o processo ser bem legal. É claro que é legal que você faça também a formação em coaching, mas o livro já vai te ajudar bastante em relação a isso. Queria agradecer aí ao Patrick, que estava aqui, porque ele fez a capa do livro, ficou muito legal, eu gostei bastante, obrigado, Patrick. E nós nos vemos aí em breve. Se eu não entrar amanhã numa live, alguma coisa assim, numa oportunidade que eu tenha, eu já vou desejando logo um bom final de semana aí para todo mundo. Lindomar Belém diz que tem interesse no livro. Entra em contato comigo pelo WhatsApp 21991011843, que eu ponho você na lista. E assim que começar a tirar o pedido, eu inclusive posso enviar link de pagamento no cartão parcelado para ficar mais confortável, até 3 vezes sem juros, para que você possa ter acesso. Então agradeço a todos, tanto aqui quanto aqui. Obrigado por vocês estarem sempre aqui, algumas pessoas que estão sempre voltando, eu sou muito grato. E quem está chegando agora, chegou há pouco tempo, volta aí que fizemos uma live grande, muito maior do que eu imaginei, sempre acontece isso, né? E vai ficar tanto disponível aqui no YouTube quanto no Instagram para você. Então, um grande abraço aí, um bom final de semana e faça o seu melhor, viva o seu melhor, crie o seu melhor todo dia.